Imagine um caça voando a mais de 1000 km por hora, silencioso, letal e equipado com uma arma que ninguém pode ver. Nada de mísseis com explosões barulhentas ou balas cortando o ar. Estamos falando de um raio de luz invisível, capaz de destruir alvos em segundos, com precisão cirúrgica e custo quase nulo por disparo. Parece ficção científica, certo? Mas isso já é realidade. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão testando sistemas de laser de alta energia em caças táticos, helicópteros e até navios. A empresa Lockheed Martin, uma das gigantes da indústria militar, apresentou o projeto Lance, um laser compacto e poderoso projetado para eliminar mísseis inimigos em pleno voo. E esse é apenas o começo. As guerras do futuro estão prestes a mudar radicalmente. Não será mais sobre quem tem mais tanques ou caças, mas sim sobre quem controla melhor a luz. Um único caça com laser pode, em teoria, derrubar dezenas de mísseis sem gastar milhões de dólares em munição. Isso revoluciona completamente a lógica da guerra moderna. Mas esse avanço traz também perigos silenciosos, o que acontece quando a guerra deixa de ser barulhenta e se torna invisível. Como se proteger de algo que não se escuta, não se vê e pode destruir em segundos? E mais importante, por que o governo dos Estados Unidos está tentando instalar esse tipo de armamento não só em caças de combate, mas também em aeronaves de suporte e vigilância? Existe uma razão muito clara por trás dessa decisão, e ela revela um medo específico que Washington não quer admitir publicamente. É isso que vamos revelar agora. Durante décadas, armas de laser foram tratadas como fantasia. Filmes como Star Wars popularizaram a ideia de feixes coloridos cruzando os céus em batalhas épicas. Mas na realidade, o verdadeiro poder dos lasers é muito mais silencioso e assustador. E agora, finalmente, ele está sendo usado em equipamentos militares de verdade. Para começar, é importante entender como uma arma de laser funciona. Em vez de lançar projéteis físicos, como balas ou mísseis, essas armas concentram feixes de luz extremamente potentes. Um feixe contínuo de fótons que viaja na velocidade da luz e pode atingir um alvo quase instantaneamente. Nada de explosões visíveis. O raio é praticamente invisível ao olho humano, silencioso, e quando dispara, gera calor suficiente para derreter metal ou explodir munições dentro de um míssil inimigo. O mais avançado desses projetos hoje é o Lance, desenvolvido pela Lockheed Martin, a pedido da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é considerado o menor e mais leve laser de alta energia já construído para uso em aeronaves. E sim, ele já foi integrado a caças como o F-16. Ainda não se sabe o nível exato de potência do sistema, mas estima-se que esteja abaixo dos 100 kW, o suficiente para neutralizar alvos aéreos com eficiência impressionante. A instalação de lasers em caças representa um salto estratégico. Tradicionalmente, os aviões de combate carregam mísseis ar-a-ar e bombas guiadas. Essas armas são caras, ocupam espaço e têm munição limitada. Já um sistema de laser pode ser alimentado por um gerador elétrico com disparos praticamente ilimitados enquanto houver energia. E o custo por tiro? Estima-se que seja inferior a $1. Mas o laser não é exclusivo dos caças. Helicópteros Apache já realizaram testes com pods de laser em campos de tiro no Novo México. O Exército dos Estados Unidos também utiliza lasers montados em veículos terrestres, como o sistema Zeus, que foi usado no Afeganistão para detonar minas e explosivos improvisados de forma segura, à distância. E não para por aí. A Marinha dos Estados Unidos instalou lasers em navios de guerra para derrubar drones e mísseis de cruzeiro em pleno voo. Um desses sistemas, chamado ANSAC-3, foi tão bem sucedido nos testes que a embarcação onde ele foi instalado permaneceu equipada com o sistema, mesmo após os testes oficiais. O motivo de tanto investimento é claro. As armas de laser prometem ser a chave para enfrentar duas ameaças que estão crescendo rapidamente: drones e mísseis de longo alcance. Esses dois elementos, cada vez mais baratos e acessíveis, têm o potencial de saturar sistemas de defesa convencionais. Mas lasers, com sua precisão e custo operacional baixíssimo, podem virar esse jogo. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se um caça com laser pode abater mísseis quase sem custo, qual será o impacto real dessa tecnologia nos campos de batalha modernos? O que muda na prática quando o fogo vem da luz? Essa resposta pode mudar o conceito de guerra para sempre. E no próximo capítulo, você vai entender por quê.
Imagine um campo de batalha moderno. De um lado, uma base militar protegida por soldados, radares, mísseis antiaéreos e sensores de última geração. Do outro, centenas de drones pequenos, rápidos e baratos voando em formação. Essa cena já não é mais uma previsão. É uma realidade que já aconteceu no Oriente Médio e em partes da Europa. Agora imagine que, para derrubar cada um desses drones, seja necessário disparar um míssil que custa centenas de milhares de dólares. Em pouco tempo, o inimigo já perdeu os drones. Mas você gastou milhões tentando impedir o ataque. Essa é a lógica atual dos sistemas defensivos, e é justamente aí que os lasers mudam tudo. Com um único sistema de laser instalado em um caça, helicóptero, navio ou até veículo terrestre, é possível abater vários drones ou mísseis a um custo quase simbólico. Enquanto um míssil interceptor pode custar o equivalente a um carro de luxo, o disparo de um laser consome apenas energia elétrica, muitas vezes gerada pelo próprio veículo. É como comparar lançar uma pedra preciosa contra uma ameaça descartável, ou usar um feixe de luz que pode ser disparado milhares de vezes sem precisar de reposição. Essa diferença no custo transforma completamente o equilíbrio no campo de batalha. Exércitos que dependem de sistemas caros e limitados começam a se tornar vulneráveis a ataques em massa por drones baratos. Com lasers, isso muda. Um caça armado com um laser de alta energia pode defender uma área extensa sozinho, interceptando ameaças múltiplas com rapidez e precisão. Mas os benefícios não param por aí. O tempo de reação de um laser é praticamente instantâneo. Como ele viaja na velocidade da luz, não há atraso entre o disparo e o impacto. Isso é crucial contra mísseis hipersônicos ou projéteis balísticos que se movem em altíssimas velocidades. Enquanto um sistema convencional precisa calcular trajetória, tempo e velocidade do alvo, o laser simplesmente aponta e dispara. Outra vantagem estratégica é a precisão. Lasers podem atingir partes específicas de um alvo, como o sistema de controle de um drone, o motor de um veículo ou o sensor de um míssil. Isso permite incapacitar o inimigo sem causar explosões massivas. Em missões urbanas, por exemplo, isso pode evitar danos colaterais graves. E há ainda a questão do silêncio. Lasers não produzem barulho ao disparar. Eles não deixam rastro visível, nem alertam o inimigo sobre sua origem. Isso os torna ideais para operações furtivas e emboscadas. A ideia de um caça ou helicóptero abatendo alvos sem sequer ser notado já é possível com essa tecnologia. Além dos caças F-16, que já aparecem em artes conceituais carregando pods de laser, há planos para integrar esses sistemas em aeronaves de transporte, como os cargueiros que apoiam missões logísticas. Isso mostra que a Força Aérea dos Estados Unidos não está pensando apenas em combate direto. Ela quer criar uma malha de proteção aérea invisível e constante, onde até aviões, que antes não tinham função ofensiva, possam defender-se ou proteger comboios inteiros. E se isso ainda não parece o suficiente para transformar o cenário global, vale lembrar de outro detalhe importante. Os drones também estão evoluindo. O que acontece quando um enxame de drones inimigos for armado com armas convencionais? Como impedir que uma base, um comboio ou até uma cidade inteira seja invadida por dezenas ou centenas de drones simultaneamente? Os sistemas convencionais simplesmente não têm como acompanhar essa escalada. A resposta, segundo os estrategistas militares mais experientes, está nos lasers. Eles não apenas oferecem uma defesa eficaz, mas também representam uma arma de dissuasão. Saber que um inimigo pode neutralizar todos os seus ataques com um feixe de luz torna qualquer ofensiva muito mais arriscada. E é justamente por isso que essa corrida armamentista silenciosa já começou. Mas como toda tecnologia, ela também tem suas fraquezas. E no próximo capítulo, você vai descobrir que por trás de todo esse brilho tecnológico, há sombras que ainda podem ameaçar a eficácia dos lasers no campo de batalha. Por mais impressionante que pareça, a tecnologia dos lasers ainda está longe de ser perfeita. E entender suas limitações é essencial para saber até onde essa revolução pode ir. E até onde ela pode falhar. A primeira grande limitação é a própria atmosfera. Lasers funcionam com feixes concentrados de luz. Mas esse feixe pode se dispersar ao atravessar fumaça, areia, poeira ou neblina. Em outras palavras, um laser que funciona perfeitamente no céu limpo pode se tornar inútil em condições de combate urbano ou tempestades de areia, como as que ocorrem no Oriente Médio.
Além disso, o raio precisa manter contato contínuo com o alvo por alguns segundos. Se o drone ou míssil estiver se movendo rapidamente, for revestido com materiais reflexivos ou girar durante o voo, o feixe pode não ter tempo suficiente para causar danos. E quanto maior a distância, mais o raio se espalha. Ou seja, os lasers atuais ainda têm um alcance limitado, especialmente contra alvos mais pesados ou protegidos. Outro obstáculo é a produção de energia. Lasers de alta potência exigem uma fonte energética robusta e constante. Aviões de combate, por exemplo, precisam de geradores potentes e sistemas de resfriamento eficientes para manter o laser funcionando sem superaquecimento. Isso implica em mais peso, mais espaço e mais desafios técnicos. Além da parte técnica, há também questões legais e éticas. Existe um protocolo da ONU que proíbe o uso de lasers com a intenção específica de cegar permanentemente soldados inimigos. Isso levanta uma discussão sobre como e quando essa tecnologia pode ou não ser usada. Apesar disso, o uso contra veículos, mísseis ou drones continua autorizado. Do outro lado, países adversários já estão desenvolvendo formas de resistência. Materiais que absorvem calor, drones com movimentos imprevisíveis, revestimentos reflexivos e contramedidas óticas estão sendo testadas. A guerra do laser ainda nem começou de verdade, mas a corrida por contra-ataques já está em andamento. Mesmo com todas essas limitações, os especialistas concordam em uma coisa: é apenas questão de tempo até que os obstáculos técnicos sejam superados. O investimento está crescendo, os testes estão ficando mais avançados e a pressão por soluções baratas contra ameaças modernas está mais forte do que nunca. E aqui surge a questão mais perturbadora de todas. Se hoje um caça pode carregar um laser de 100 kW, o que acontecerá quando essa tecnologia for reduzida a ponto de caber em um drone, ou em dezenas de drones? Estamos caminhando para um futuro em que batalhas serão travadas por máquinas inteligentes, invisíveis e armadas com luz. E o ser humano? Talvez seja apenas o programador,